Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. É muito bom que o capítulo comece com o essencial das coisas. É como se ele dissesse, olha, o importante de tudo aquilo que eu disse é isso. É bom porque muitas vezes esse é o trabalho que a gente tem que ficar como exegeta procurando qual que é a mensagem principal desse texto. E aqui o autor não nos dá esse trabalho, ele diz, olha, o essencial de tudo que tenho dito é que Jesus, o nosso sumo sacerdote, assentou-se à destra do trono de Deus. O essencial de tudo que eu falei até aqui, sobre o sacerdócio de Cristo, é que o nosso sacerdote, Jesus Cristo, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, nenhum outro sacerdote terreno jamais foi capaz disso. Os sumos sacerdotes, aquele sacerdote escolhido anualmente entre os sacerdotes, o máximo que ele ia era entrar no Santo dos Santos, um local específico dentro do tabernáculo, em que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Mas ainda assim, irmãos, o Santo dos Santos era uma construção humana. Era uma construção humana em que havia ali uma fagulha da glória de Deus. Deus visitava aquele ambiente, deixava ali uma fagulha da sua glória. Era maravilhoso, era especial, mas ainda assim era uma construção humana. Era um ambiente construído por mãos humanas. Mas o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele não é alguém que simplesmente entra no Santo dos Santos. Não, o que o autor está dizendo é que esse nosso sumo sacerdote, ele assentou-se à destra de Deus. Se os sacerdotes terrenos, no máximo, chegariam ao Santo dos Santos, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, foi aquele que rasgou o véu. Foi aquele que acabou com a separação do Santo dos Santos. Ele assentou-se à destra do trono de Deus. Veja, essa mediação que Jesus Cristo faz entre o povo e o Pai, não é num local neutro, como o Santo dos Santos, em que ele visita aquele lugar, sai, Deus vai, visita aquele lugar e sai, e há ali um local mais ou menos neutro, em que há esse encontro. Não, o nosso Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai, assentado à destra do trono de Deus. Isso para nos lembrar, irmãos, que esse nosso sacerdote, ele não é somente sacerdote, mas ele também é rei. Ele assentou-se no trono. Ele não é somente um sacerdote que uma vez por ano precisa ser trocado. Não, mas ele está sentado no seu trono. Se você se lembra, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu 3 ofícios que eram consagrados através da unção. Haviam os profetas, que eram consagrados com unção. Haviam os sacerdotes, que também eram consagrados com unção. E haviam os reis, que também eram consagrados com unção. Cada um desses ofícios representava um papel no meio do povo de Deus. O papel profético, o papel de sacerdócio e o papel real. Profetas, sacerdotes e reis. Deus estabeleceu esses 3 ofícios para serem como intermediários, para serem representantes desses papéis na terra. E é muito interessante como que o livro de Hebreus nos apresenta que Jesus, ele reúne em sua pessoa esses 3 ofícios. Jesus é o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei final. Em Hebreus 1, por exemplo, nós abrimos o livro ouvindo que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, mostrando aqui o seu caráter profético. Nós tivemos muitos profetas, mas agora chegou o profeta. Depois, no capítulo 6, verso 20, nós ouvimos que Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Mostrando que nós tivemos muitos sacerdotes, mas agora chegou o sacerdote. E agora no verso 1 do capítulo 8, nós lemos que esse sacerdote, ele se assentou à destra da majestade nos céus. Mostrando a realidade do reino de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é rei.
Nós tivemos muitos reis, mas agora chegou o rei. Esses 3 ofícios ungidos foram entregues a Jesus, o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. E saiba que o termo ungido, ele tem esse significado, essa palavra em grego que significa Cristo. Em hebraico significa Messias. Ou seja, o próprio termo ungido, ele faz menção a Cristo, a Messias. Quando nós falamos Jesus Cristo, precisamos lembrar que Cristo não é o seu nome. Cristo é o seu título. Jesus é o seu nome. Quando nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus o ungido. Fazendo menção exatamente a isso, que Jesus é o ungido, é o escolhido. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o nosso rei. Como profeta, ele nos revela a vontade de Deus. Como sacerdote, ele é nosso mediador entre Deus, oferecendo a si mesmo de uma vez por todas, como sacrifício para nos reconciliar com o Pai e vivendo eternamente a interceder por nós. E como rei, ele governa agora, juntamente com o Pai, sobre o mundo, e protege o seu povo e conquista os seus inimigos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse sacerdote que se assenta à destra do trono de Deus, e que é profeta, sacerdote e rei sobre o seu povo.